Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amigos que estão sempre aí vendo os meus vídeos, eu quero desejar que Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer parte e morada na sua vida. Eu quero lhe chamar a atenção para uma breve meditação sobre um versículo da Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo de número 29. Hoje nós estivemos um dia abençoado, estivemos ali na escola dominical, estudando sobre a vida de Jó, o livro de Jó, muito interessante e de grande conhecimento e estrutura para a nossa vida cristã. Você que não é aluno da escola dominical, se matricule, porque estará aprendendo muita coisa. Então nós estivemos hoje na escola dominical e estivemos 2 cultos ali na sede, umas 16h30 e o outro que inicia às 18h30. E hoje foi culto da ceia do Senhor. E aí eu estive meditando no versículo que fala um pouco sobre essa questão da ceia. Hoje nós vemos que às vezes até em culto de ceia não se fala muito sobre a ceia. Se prega sobre outro assunto e não se transforma um culto em um culto atípico à ceia. Então nós vemos que às vezes até as pregações do culto de ceia, às vezes nem fala sobre ceia, não fala nem sobre morte de Jesus, só o texto que é usado em todas as ceias que trata-se da ceia. Mas às vezes o pregador ele prega sobre outra coisa e depois os irmãos leem um versículo fala, referindo à ceia, e aí que entram na ceia. Mas deveria ser um culto atípico, porque antigamente os judeus eles preparavam para a ceia uma semana antes. Eles iam tirando o fermento da casa, iam se santificando, jejuando, todos se programando. Eu sei que existe ainda alguns crentes que individualmente fazem isso. Existem crentes ainda fervorosos que eles fazem isso, se preparando desde o começo da semana. Se a ceia for domingo, eles vão se preparando para participar da ceia. Não que o crente só deve se preparar no culto de ceia. Nós devemos estar preparados, se purificando, se santificando a Deus em todo o tempo. Mas antigamente eles se preparavam ainda mais para cercarem a mesa do Senhor. Então existem muitas coisas ainda que nós precisamos aprender sobre a ceia do Senhor. Uma das coisas que nós vemos é que muitas pessoas falam Santa Ceia. Na verdade, a palavra certa não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Os católicos que usam muito essa questão de o sagrado templo, o sagrado sacramento, e eles vão muito sobre essa questão, mas o certo é ceia do Senhor, não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Quem sabe no outro vídeo a gente explica sobre essa questão. Mas, voltando ao versículo aqui, Mateus capítulo 26, do versículo de 29, diz assim: Digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Esse versículo aqui se trata, então, da última ceia que Jesus participou com os seus discípulos antes da sua crucifixão, antes dele ser morto, antes dele ir para aí, ele estar indo ao Getsêmani e começar então a preparação para crucificá-lo. E aqui Jesus ele fala: não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo no reino
de novo convosco no reino de meu Pai. Nós sabemos e vemos que Deus, ele sempre quis estar com o homem em comunhão, buscando o homem para traçar uma comunhão, uma relação. E quando nós falamos de cear, de comer na casa de alguém, de cear com alguém, beber, porque aqui beber e comer nós vamos ver que nos banquetes estava sempre intrínseco essa coisa de comer e beber. Então comer e beber é praticamente normal quando vai se almoçar na casa de alguém, jantar na casa de alguém, tem-se comidas e bebidas. Então quando Jesus está falando beber, ele está falando do todo, comer e beber, que geralmente tem num banquete, numa ceia, no almoço, você come e você bebe. Né? Então Jesus ele disse que não faria mais isso, só naquele dia, no reino de Deus. E nós vemos que Deus, ele sempre quis estar em comunhão com o homem, ceando com o homem. Em Apocalipse, capítulo 3, ali quando em alguma 3:19, se eu não estou enganado, Jesus ele fala sobre essa questão. 3:20, Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então Jesus ele está dizendo que ele está à porta daquela igreja e bate. Ele está batendo na porta. E se alguém abrir a porta, ele ceia com a pessoa. Ou seja, ele se relaciona com a pessoa. Ele tem uma intimidade com a pessoa. Então nós vemos que desde o início a Bíblia fala sobre Deus querendo se relacionar com o homem. E quando você tem uma relação bem achegada com alguém, geralmente, antigamente, os antigos, eles convidavam aquela pessoa para ir comer na sua casa. Quando a pessoa achava graça aos olhos de alguém, eles chamavam: ó, venha comer na minha casa. E nós vemos que várias pessoas no Novo Testamento, elas tiveram esse privilégio de convidar Jesus para ir comer na sua casa. Então, primeiro Jesus fala: eu vim para comer na sua casa, para cear contigo, para beber contigo. E a pessoa, ela convida a Jesus, a Deus, para cear na sua casa, para beber. Então Deus, ele sempre quis ter esse elo, essa comunhão com o homem. Então quando a comunhão está bem entrelaçada, a pessoa quer que a pessoa vá na casa conhecer e geralmente comer. Vá comer na minha casa, eu vou fazer um banquete para lhe receber. Então as pessoas, geralmente, nós vamos ver que os antigos, eles ofereciam um banquete para os seus amigos, para alguém que ele considerava muito. Então Deus, ele sempre quis cear com os homens. Deus sempre quis isso. Nós vemos que desde a primeira Páscoa, Deus ele fala: eu quero que vocês preparem uma ceia. Porque esta ceia, ela já estava indicando que Deus viria na terra para cear com os homens. E aqui nós vemos que Jesus, ele é o Deus encarnado, que ele vem e passa aqui a sua convivência com os homens. E no seu começo do seu ministério, ele começa a cear com os homens. E as pessoas se encontravam com Jesus, eles o aceitavam, a sua fala, e aí eles então convidavam Jesus para ir comer na sua casa. E aí acontece o que Apocalipse fala: se alguém ouvir a minha voz, eu estou na porta batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, porque ele só entra se você convidar. Foi o que Zaqueu fez. Jesus, ele teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu desceu depressa da figueira, porque Jesus estava batendo na porta da casa de Zaqueu. E Zaqueu ouviu a voz e logo ele abriu a porta e disse: Jesus, venha cear comigo.
E Jesus foi cear com Zaqueu. Mas aí Jesus disse, em Apocalipse 3:20, que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, ele vai cear com a pessoa. Só que não fica por aí. Jesus disse, tudo bem, primeiro eu vou cear contigo. Você abriu a porta para mim, eu vou cear contigo. Mas depois tem um segundo passo, que você agora que vai cear comigo. Então Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com ele cearei, e ele ceará comigo. Então nós vemos aqui nesse versículo de Mateus 26 e 29, Jesus dizendo, olha, eu não mais comerei do fruto da vide, eu não mais cearei com vocês aqui. Fisicamente Jesus estava ali, e ele disse, eu não mais cearei, até o dia em que eu comer de novo no reino do meu Pai, ou seja, nos céus. Um banquete que Jesus ele preparou, está tudo preparado. João capítulo 5 fala isso, que tudo já está preparado, eu vou preparar lugar. Então Jesus já tem um lugar preparado, acredito, para receber os filhos de Deus, aqueles que ouviram a sua voz e abriu a porta e ele ceou com eles. Então Jesus diz, eu não vou mais cear com vocês, mas eu estou indo preparar um grande banquete, porque primeiro eu ceei com vocês, vocês abriram a porta para mim, e agora vai ser diferente. Eu estou indo para o Pai e vou preparar um banquete para vocês cearem comigo, comerem um banquete que eu vou preparar para vocês. Então a ceia, ela fala muito sobre comunhão. Para se participar da ceia, em Coríntios 11:23 diz para o homem se fazer um autoexame. Então a pessoa faz um autoexame e ela tem que primeiro estar em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. E quando ele participa desta cerca à mesa do Senhor aqui, participa da ceia do Senhor aqui na terra, ele está indicando que está pronto para participar da ceia que Jesus preparou no reino dos céus, no reino do Pai. Então, você que me ouve, você que é crente, quem sabe você já participou de várias ceias e de repente não se explicou direito para você, eu deixo essa reflexão aqui, que Jesus ele estava se reunindo ali e dizendo que na ceia é preciso ter comunhão. Você só ceia na casa de quem você tem comunhão. Dificilmente você vai almoçar, se banquetear com alguém que você não conhece. E outra, ninguém convida um desconhecido para comer em casa. Geralmente se convida amigos, pessoas que você considera. Então Jesus está dizendo, olha, essa ceia aqui, que eu estou preparando, vocês participando dessa ceia, vocês estarão indicando que estão prontos para participar da ceia que eu vou preparar no reino dos céus para recebê-los. Lá eu próprio vou servir a ceia para vocês. Aqui vocês estão me servindo a ceia. E essa é a última ceia, Jesus dizendo, eu não vou mais comer do fruto da vide, até que comeremos juntos no reino do meu Pai. E lá acontece, como disse para os irmãos, em Apocalipse 3:20, que primeiro eu cearei com ele, disse Jesus, depois ele vai cear comigo. Então você que é crente, você já entende disso. E você que não é crente, que ouve os meus, assiste os meus vídeos, eu quero dizer para você que Jesus, ele está batendo na porta da sua casa e dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você não abriu a porta ainda para Jesus entrar, abra a porta, porque Jesus vai cear na sua casa, vai cear contigo. E quando Jesus ceia, ele traz
coisas novas, Ele traz a água da vida, Ele traz paz, Ele traz segurança, Ele traz aquilo que você precisa. Mas depois Ele diz, depois que eu cear contigo, você vai cear comigo. Lá, num banquete, no reino do céu que está esperando aqueles que abriram a porta para Cristo, cear com Ele. Então, se você não abriu a porta ainda para Jesus cear na sua casa, abra a sua porta, porque Jesus está batendo e Ele vai cear contigo. E quando Ele cear, você vai ver as maravilhas que Ele tem para lhe revelar. Aquilo que você está buscando, a alegria, a paz, a satisfação que você não tem encontrado, Jesus tem para você. Mas depois Ele vai dizer, agora você que vai cear comigo. E aí Ele vai te transportar para o segundo grau, que é participar da grande ceia que está lá no céu, preparada para os filhos de Deus. Que Jesus em Cristo lhe abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, nós estaremos trazendo mais reflexões para nosso enlevo espiritual. Que Jesus em Cristo te abençoe e te guarde. E que a paz dele, que excede todo entendimento, possa fazer morada na sua vida, desde agora para sempre.